É, eu escolhi falar um pouquinho sobre o livro de Tiago, sobre o primeiro capítulo do livro de Tiago. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Então, o livro de Tiago foi escrito provavelmente por Tiago, irmão de Jesus. Então, por ter como título o nome do autor, esse autor teria que ser muito proeminente, alguém muito importante. Lembrando que os livros de Moisés mesmo não levam o seu nome. No Novo Testamento, poucos são Pedro, João, Tiago, aqueles que têm o seu nome no título. Então teria que ser alguém importante para a igreja cristã primitiva, primeira geração de cristãos. E nós teríamos apenas dois nomes na Bíblia relatados com certa relevância nesse período, que se chamavam Tiago. Ou Tiago, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos, ou Tiago, irmão de Jesus, que apesar de durante o ministério de Cristo não se envolver com o movimento, depois que Jesus morre, ele se torna alguém importante para o cristianismo. E Tiago, filho de Zebedeu, ele não era uma pessoa de escrita, de autoridade, de fala e etc. Então, provavelmente aqui é Tiago, irmão de Jesus, que lidera, se torna alguém líder da igreja cristã. Esse livro ele é extremamente prático. E alguns pensadores e teólogos importantes da história chegam a menosprezar sua relevância pela ênfase dele nas ações dos cristãos. Por exemplo, Lutero não gostava do livro de Tiago, ele realmente falava palavras duras sobre o livro de Tiago, porque na mente de Lutero, Tiago estava escrevendo contra a justificação pela fé, que é a salvação baseado apenas na crença em Jesus Cristo. Mas nós vamos entender aqui que Lutero não entendeu Tiago. Tiago, na verdade, não está contra a justificação pela fé. Ele apenas está contra uma vida superficial, apenas de fé teórica, aonde você acredita, você até pensa dessa forma, mas não deixa que a graça de Cristo transforme a sua vida prática. Então, é uma fé, segundo Tiago, vazia, morta, sem sentido. As pessoas às quais Tiago está escrevendo são todos os cristãos, principalmente aqueles que eram pobres, perseguidos, que eram vítimas de preconceito, e de alguma forma ele tenta ajudar essas pessoas a ter paciência, a orar e desenvolver a sua fé. O verso 1 vai nos dar essa ideia clara. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Bom, a saudação de Tiago deixa claro que ele cria em Deus e em Cristo e que ele escreve as 12 tribos. Isso significa a todos aqueles, porque 12 tribos era a totalidade do povo judeu, mas já que ele fala em Jesus Cristo, então são a totalidade dos cristãos, principalmente aqueles que tinham vindo do judaísmo. Ele fala daqueles que se encontram na dispersão. A palavra dispersão aponta para uma realidade comum entre o povo judeu. Por causa das várias guerras, perseguições, exílios, opressões, na verdade o povo judeu acabou se espalhando pelo mundo. Isso é uma realidade ainda presente até hoje.
Então, quando a gente fala em dispersão, são aqueles que se espalharam, se dispersaram por várias regiões. Então, a carta de Tiago deveria chegar a esses cristãos aonde quer que eles estiverem. Sim. Mas, um teólogo, entendendo esse texto, comparando com o que Pedro escreveu, ele disse que essa dispersão poderia ser aplicada de uma maneira um pouquinho mais ampla, já que os judeus na dispersão são aqueles que não estão na sua terra natal, certo? São aqueles que estão fora da sua terra. De alguma forma, no contexto de Pedro, capítulo 1, verso 1, nós estamos fora do nosso território de origem, porque qualquer um que não está no reino de Deus, que não está vivendo na eternidade com o Senhor, é um forasteiro em seu lugar de habitação. Então, quando Tiago escreve para aqueles que estão na dispersão, ele também escreve para nós que estamos longe da pátria celestial. Este assunto é para nós hoje. Ele endereçou essa carta, essa epístola para cada um de nós. Outro detalhe: se nós formos achar um texto, um verso, que resuma, que seja a chave de interpretação para Tiago, seria o capítulo 2, verso 26. Leia lá junto comigo. 2, verso 26. Aonde Tiago diz assim. Esse verso ajuda a gente a compreender o livro inteiro. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Este texto resume o pensamento de Tiago sobre o que ele vai escrever para nós em todo o livro. Ele diz assim como sem o poder de Deus para viver, nós não temos vida, não adianta você ter um corpo perfeito, mas você não está respirando. Não adianta você ser maravilhoso, estar em forma, mas você estar morto. Assim não adianta você ter conhecimento pleno da fé, você ter convicção do que Cristo fez por você, você pensar sobre isso, você até explicar aos outros sobre isso, mas isso não fazer diferença na sua vida. Você continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. No capítulo 1, verso 27, Tiago vai dizer que nós temos que tomar cuidado com a religião sendo influenciada, contaminada pelo mundo. E isso é completamente, hoje em dia, ainda uma fala muito comum. Você já ouviu alguém falar, não podemos deixar o mundo entrar na igreja? Já ouviu essa expressão? Você já disse isso em algum momento? Provavelmente já disse. Então a gente não pode deixar o mundo entrar na igreja, certo? Contaminar a igreja. Esse conceito vem de Tiago. Tiago é que introduz essa informação. Depois, ao ler outros textos, você vai perceber também isso. Normalmente, quando a gente fala isso hoje, em 2024, a gente está se referindo ao quê? Normalmente a um estilo musical, não é? Não posso deixar que tal estilo seja tocado aqui na igreja. Não posso deixar que um instrumento musical seja utilizado aqui. Não posso deixar que uma aparência de roupa seja usada aqui na igreja. Eu não posso deixar que, enfim, um certo tipo de vídeo, de imagem apareça aqui na igreja. Normalmente nós estamos tentando barrar uma cultura que seja introduzida na igreja, ok? Música, instrumento, roupa, fala, isso se chama cultura. Então hoje a igreja tem um movimento contracultural, onde a gente normalmente diz assim: eu não quero que a cultura que não é praticada dentro da igreja entre na igreja.
O texto de Tiago não fala sobre isso. Então, quando você afirmar isso, tenha só ciência de que não é sobre isso que Tiago fala. Ele não fala sobre música, ele não fala sobre imagem, ele não fala sobre roupa, ele não fala sobre palavreado, ele não fala sobre nada cultural. A preocupação de Tiago está em outro lugar. Vamos ler o verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Para Tiago, viver incontaminado do mundo, veja que primeiro ele diz assim, primeiro é a ação, não é não fazer, é fazer, que torna a sua religião imaculada. Primeira coisa, nós temos feito, visitado os órfãos e cuidado das viúvas, ou seja, daqueles que são mais frágeis. Isso é a religião verdadeira para Tiago. Segunda coisa, eu tenho uma quantidade aqui de referências para entender o que é que para ele contaminaria a igreja. Primeiro, lá no capítulo 2, versos 1 a 4, não precisa ir lá, só como referência, ele diz assim: qual é o problema da igreja hoje? Sermos bajuladores de ricos e termos indiferença insensível ao pobre. Para Tiago, o mundo invadir a igreja é valorizar o rico e desprezar o pobre. Você já percebeu isso no nosso cotidiano? Se chega alguém num carro muito chique com motorista, com um terno muito alinhado, com alguns seguranças, o que você vai fazer? Vai parar tudo para achar um lugar VIP para essa pessoa. Não importa se ela é importante ou não, ela parece importante. Em qualquer lugar que uma pessoa assim chegar, ela vai ser bem ou mal tratada? Super bem tratada. Porque aqueles que têm posses são pessoas importantes para a realidade mundana, pecaminosa. O conceito pecaminoso é: quanto mais dinheiro você tem, mais bem sucedido você é. Só que a Bíblia diz que quanto mais você ajunta riquezas na terra, menos você tem no céu, porque aqui ela destrói, corrói, atraça, come, isso não é importante. Agora, se uma pessoa com roupa rasgada, mal cheirosa, que nitidamente faz muito tempo que está em condição de rua, entrar pela porta da igreja, o que a gente vai fazer? Mandar embora. Colocar no cantinho. O diácono vai sentar do lado, não para atender, mas ficar com medo do que ele vai fazer. Para Tiago, isso é mundano. Porque Cristo diz: quando fizeres a um dos meus pequeninos, também não fizeste. Então a palavra de Deus diz repetidamente, João diz: olha, se você não faz ao seu irmão e tem condições de fazer, você é um assassino. Nós estudamos sobre isso aqui. Segunda ideia de Tiago, no capítulo 3, versos 1 a 12, 4, 11 a 12 e 5, 9, ele diz que o que contamina a igreja são palavras críticas e descontroladas. O que contamina a igreja é o que nós falamos de forma crítica e descontrolada. Isso para ele é contaminação. Ele vai dizer que sabedoria terrena, que nos leva à inveja e ambição, são problemas. Esse tipo de sabedoria produz divisões violentas e discussões. Capítulo 3, verso 13 até o capítulo 4, verso 3. Para Tiago, o que contamina a igreja é aquilo que causa divisão e discussão violenta. Por consequência da arrogância, capítulo 4, verso 13. E acima de tudo, uma inconstância
em essência com respeito a Deus, que interrompe a eficácia do coração e manifesta-se no fracasso em colocar a fé em prática. Então, para Tiago, pense nisso antes de repetir de novo esse jargão popular, contaminar a igreja é ter uma fé vazia, é aparentar ser cristão, apesar de não agir como cristão. Isso é contaminação da pureza da religião. Porque se a religião não nos leva a ações, provavelmente ela está sendo falsificada. Ações nunca, nenhuma, você não vai encontrar em nada em Tiago que sejam ações em relação à sua aparência, mas são em relação à sua essência. Muitos dos quesitos que para nós na igreja são toleráveis são parte do cotidiano, da rotina da igreja, do é assim mesmo. Para Tiago é contaminação de uma religião pura. Por outro lado, coisas que para nós são muito caras, para Tiago não são nem dignas de serem mencionadas. Para ele são irrelevantes. Exatamente porque uma vida de ação, uma fé ativa, elimina qualquer possibilidade de você dedicar tempo e espaço para coisas que não sejam dignas. O problema, provavelmente, da nossa atualidade é a hipocrisia. O discurso é de um jeito, a prática é de outro. Quantas vezes eu encontro os nossos mais fervorosos irmãos na padaria, no supermercado, na feira, no pastel. E é muito interessante porque quando no discurso há uma coisa assim extraordinária de vamos seguir a regra, vamos fazer o melhor. Fulano é péssimo, ciclano é horroroso. Mas na padaria, pastor, não olha o que eu estou tomando. No pastel, pastor, desculpa, você ouviu qual foi o pedido do recheio? Eu sempre digo, tanto faz, irmão. A vida é sua, fica tranquilo. Mas podia ser mais verdadeiro lá dentro da igreja. Tiago combate exatamente isso. Alguns vão dizer que Tiago e Paulo estão em contradição, mas na verdade não. Enquanto de um lado Tiago está combatendo a ortodoxia estéril e inoperante, que é eu creio, mas não faço, por outro lado, Paulo está combatendo a super ênfase nas obras. Eu faço e por isso eu sou salvo. São dois extremos que, infelizmente, nós vivemos os dois hoje. Então você facilmente vai encontrar um discurso de alguém que, eu doei tanto, então Deus precisa me atender. Eu paguei minha promessa, então agora Deus tem que realizar na minha vida. Quanto você vai encontrar as pessoas no outro extremo dizendo eu creio em Jesus, eu não preciso fazer nada na minha vida, porque, enfim, intelectualmente eu sei o que eu estou pensando e acreditando, apesar de eu não permitir que o Espírito mexa na minha vida, na minha essência, nas minhas ações. Vou mostrar um pouquinho do que é isso agora no capítulo 1, verso 2 de Tiago. Abre a sua Bíblia e nós vamos agora entender pelo menos 4 dicas de Tiago acerca da nossa fé na prática. Primeiro ele fala sobre fé e sabedoria, depois sobre pobreza e riqueza, depois sobre o mal e o bem. Se der tempo a gente vai falar sobre ouvir e fazer. Verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Lembra que Tiago está escrevendo para pessoas que estão sendo oprimidas, e em sua maioria com grandes desafios no seu trabalho, na sua vida cotidiana, e ele diz: não se entristeça por causa dos problemas. Os problemas não são seus inimigos. As tribulações existem para que você se fortaleça. Elas não existem para te derrotar. Porque se você está com fé no Deus Todo-Poderoso, Ele já venceu todas elas por você. Então as tribulações não são para te derrotar, elas são para te ensinar, para te fortalecer. Verso 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, se algum de vós não está enxergando o horizonte, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, nada lhes impropera a ser-lhe-á concedida. O verso 5 a 8, veja que de novo ele é um verso muito citado de maneira separada do contexto. Muitas pessoas usam ele para falar sobre oração, dizendo: peça a Deus e tudo Ele vai lhe dar. E aí você diz assim: então Deus tem a obrigação de responder todas as minhas orações de maneira positiva. E quando você ora e Deus não te dá aquilo que você pediu, você diz: a Bíblia está errada. Mas Tiago não está falando de todas as coisas. Tem um contexto. Ele está falando de sabedoria. Todas as vezes que você pedir sabedoria, certamente a resposta vai ser: Deus vai te dar sabedoria. Mas é sabedoria, não é um carro novo, não é uma casa nova, não está falando sobre outras coisas, está falando sobre sabedoria. Verso 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se alguém tira o verso 6 de contexto, alguém diz assim: orei e Deus não me deu. Quem leu só o verso 6 vai dizer o quê? Você não tem fé. Você precisa se esforçar mais. Culpa sua. Tem toda uma teologia em igrejas por aí baseadas nesse verso separado. E Tiago não está falando de todas as coisas, ele está falando de sabedoria. Ele está dizendo: peça sabedoria com fé, e Deus vai te dar. Verso 7: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então ele diz: se você é hipócrita, se o vento bate de um lado, você vira para lá, se ele bate do outro, você vira para o outro lado, se você não tem convicção naquilo que você acredita, se você ouve um sermão, eu vejo isso muito, é muito legal. Eu prego sobre uma coisa, na porta alguém diz: pastor, isso é verdade, eu acredito, vai mudar minha vida. No dia seguinte, eu sempre estou atento ao que acontece, posso não estar presente, mas eu sei quem pregou e quem pregou completamente contrário. Isso acontece ao que eu preguei. A pessoa chega para mim e diz: pastor, fulano pregou, foi maravilhoso, eu creio, eu sei que é aquilo, e eu fico na minha cabeça: ela não sabe o que crê, porque creu no que eu preguei e creu no que o outro pregou, e eram coisas opostas. Que religião é essa que bate um vento para um lado, você vai para um lado, bate para o outro, você vai para o outro? No que você acredita? Essa é a pergunta de Tiago. E o que você acredita deveria mudar o jeito como você vive. Você não deveria ser impulsionado por qualquer coisa que qualquer pessoa diga. Na verdade, você deveria ter a sua base firme nas Escrituras e não num sermão. Verso 9, segundo conselho, agora sobre pobreza e riqueza. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A verdade é que os nossos
bens, o poder aquisitivo de uma pessoa é insignificante, simplesmente não vale nada. O que tem pouco não vale mais porque tem pouco, e o que tem muito não vale mais porque tem muito. Porque simplesmente para Deus isso é insignificante. Isso não faz diferença. Tem um preço para entrar na eternidade? É interessante que quando alguns cristãos se colocam como cristãos, eles ensinam coisas que não são do cristianismo. Então, ensinar que você precisa ter posses para realizar alguma coisa na sua vida é o mesmo que os egípcios criam que precisava na sua mentalidade de divindades múltiplas e de um monte lá de ideias pagãs, que você precisava ter moedas de ouro para entrar lá no barqueiro e para o lugar melhor, etc. Você precisava ter posse. Por que tem as pirâmides do Egito? Porque os faraós achavam que quanto mais eles colocassem ouro e riquezas dentro daquela pirâmide guardadinha, quando chegasse a hora deles irem para a eternidade, eles iam para um lugar melhor. Aí você chega numa igreja cristã que prega a mesma coisa. Melhor fosse que aceitasse que eram idólatras os egípcios, mais claro, ou que estavam seguindo teorias e filosofias gregas. Mas o cristianismo não é assim. Verso 11: porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim, porém, se murchará o rico em seus caminhos. E a gente vê isso todo dia. Um prédio se levanta e se gastam milhões de reais nesse prédio. Passam-se algumas décadas, esse prédio é horroroso, ele é demolido e outro com milhões em algum lugar. E você pensa assim, aquele dinheiro gasto não valeu para nada? Foi pouca coisa. Um carro maravilhoso, caríssimo, sai da concessionária e bate na esquina. Do que valia aquilo lá? Nada. É efêmero. E por que a gente gasta quase toda a nossa vida atrás desse dinheiro? Essa é a pergunta chave. E por que nós continuamos diferenciando as pessoas conforme a ideia que nós temos de posse que elas têm? Não é nem da realidade, é da ideia, da imagem que elas passam. Se alguém aparece aqui na igreja do terno, gravado, tem uma Bíblia bonita debaixo do braço, você vai achar que é um pastor. Ainda bem que eu não ando assim. Mas é por causa da aparência? Não, porque do que faz, do que crê. Verso 12, a ideia agora é a diferença entre mal e bem. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O verso 13 é o verso que é o contrário do 6. O 6 a gente bota em tudo quanto é cartãozinho. O 13 a gente apaga, a gente deleta, né? De qualquer ideia. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim: se eu fizer errado, Deus vai me castigar? Não ouviu isso aí já? Eu já ouvi de professor na escola sabatina, várias vezes, dizendo assim: não, você faz errado, não é que Deus castiga, Deus tira a mão e deixa o problema te atingir. E isso aí é castigo ou não é? Não, ele só... Não, é igual como se você fosse um pai, né? A criança vai cair da escada, se ela é obediente, você segura, senão você tira a mão. Não é que eu empurrei, é que eu só deixo ela cair. Quantas pessoas dizem: se você, né? Isso começa com a voz, se colocar o pé no chão, Jesus vai ficar triste. E depois vem para dentro da igreja: se você faz errado,
Deus vai lá e te coloca a maldição. Como isso pode combinar com o verso 13, que diz que nunca, de jeito nenhum, Deus faz o mal? Nunca, em nenhum momento. Ele é o causador da tentação, da provação. Deus não faz isso, porque Deus é amor. É incompatível. Então, por que a gente repete as ideias contrárias às Escrituras? Não tem sentido. Verso 14. Ao contrário, cada um que é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça. Agora vai ficar feia a coisa. O que nos tenta? O que nos tenta? A nossa própria cobiça. Aí tem uma quantidade de cristãos por aí que gostam de colocar a culpa no inimigo. O inimigo é culpado, tá claro. Mas ele não é culpado por tudo que acontece na sua vida, não. Eu acho que a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida, quem que é o culpado? Eu. E você. Porque muitas vezes o que você faz me atinge também. Acelerou no sinal vermelho, você vai bater, vai ser você, e ainda vai bater em alguém que você vai ocasionar mal para o outro. E quem que é culpado nisso tudo? A gente. A nossa cobiça, o nosso pecado é a raiz das nossas próprias provações. Tem alguns exemplos, né? Eu estou preparando um sermão que é a continuidade do de sábado sobre Davi e Batseba, né? Então, Davi está lá no palácio, passeando, ele olha pela sacada e Batseba tomando banho, bem exposta lá ao ar livre, e ele bate o olho nela e chama ela para jantar. Olha, alguns vão dizer, essa Batseba, né? Terrível. Outros vão dizer, esse Davi, mulher. Tudo isso. Isso é um ambiente de pecado. É assim que acontece. Se Batseba está lá tomando banho, um homem cristão bate o olho numa mulher sem roupa, o que ele faz? Isso não faz diferença para ele. Continua. Fecha a janela. Deixa a outra tomar banho, coitada. Deixa ela em paz. Não é isso. O que uma mulher cristã faz? Ixi, palácio, janela, acho que posso fechar a janela. Não é? Tá tudo bem. Agora, viu? Ela veio com roupa curta e isso mexeu comigo. Ser homem é não ser influenciado pela roupa da outra pessoa, né? Porque daí, por favor, senão você é um animal, né? Por aí. Você não é um abusador animal que qualquer mulher que passa à sua frente você pula e eles agarram. Por favor. Aí os meus pensamentos também é culpa sua. Jesus já disse, olhar já adulterou. Não olha com esse tipo de pensamento, controla. Aonde é que está o problema do pecado? Está aqui dentro. Mas a gente é expert em combater o pecado onde? Fora. Eu vou combater o pecado na música que é tocada no computador. Eu vou combater o pecado lá na roupa que a irmã está usando. Eu vou combater o pecado lá no que o outdoor pode ou não pôr na rua. Pegando o gancho do vídeo, né, de saúde. Então se a gente tirar todas as propagandas de salgadinho, as crianças vão parar de comer salgadinho. Mas
para de comer salgadinho enquanto os pais forem lá e disserem: não entra em casa esse negócio. A propaganda está lá para fazer o papel dela, e o seu é combater esse negócio. Entende o que é fé vazia? Fé vazia é você: eu creio em Cristo, mas deixo com que as provações que nascem dentro de mim me vençam. Ataco todas as outras coisas externas e esqueço de resolver aqui dentro o pecado. Verso 16, para irmos até o 18 e concluirmos nossa conversa. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é bom, tudo que é bem, isso vem da onde? De Deus. Por isso Paulo diz: não sou eu mais quem vive em mim, Cristo habita. Se as tentações, provações e pecado têm origem dentro de nós, as boas ações e dádivas não têm origem em nós, têm origem no divino. Você só é bom conectado com Cristo. Sem Ele, nós somos naturalmente maus. Então, quando você vê alguém fazendo algo de bom, você não precisa fazer uma estátua para a pessoa e colocar ela no pedestal. Você precisa lembrar do Salvador, que é a origem do bem que essa pessoa faz. Quando você acertar, não põe uma medalha no seu peito dizendo: eu venci o mundo. Põe em Cristo e diz: Ele venceu o mundo por mim. Porque a fonte do bem não sou eu. Eu sou fonte de mal, até que Ele transforme a minha vida de modo definitivo quando Ele voltar. Verso 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus quer que você seja o que tem de mais precioso neste mundo. Ele quer que você viva de maneira espetacular, extraordinária. Mas para isso, você precisa abrir mão da sua vontade e deixar que aquilo que você crê faça diferença na prática na sua vida. E na prática significa o jeito como você lida com as outras pessoas, o jeito como você fala com as outras pessoas, o jeito como você valoriza as outras pessoas, o jeito como você se enxerga, o jeito como você coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso vai te aproximar da salvação e do Salvador. Você crê nisso? Fique em pé, eu gostaria de pedir uma bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque nessa noite, ao termos contato com o livro de Tiago, nós nos sentimos de alguma forma inspirados, motivados, nossa mente começa a trabalhar para mudarmos alguns conceitos, mas mais do que isso, para praticarmos uma mudança de fala, de atitude, de prioridade definitiva em nossa vida. Por favor, Senhor, nos dê poder para fazermos o bem, nos dê convicção para sermos diferentes, nos dê oportunidades para testemunhar acerca disso na prática, vivendo de maneira diferente. Nos ajude a fazer deste um ambiente incontaminado com o pecado da discussão, com o pecado do desentendimento, com o pecado do valor financeiro. Senhor, que aqui dentro nós possamos louvar a Ti, crer no Senhor, nos motivar para fazer o bem, igual nós vimos no testemunho aqui hoje, que isso seja o caminho que nós seguimos como comunidade. Por favor, nos abençoe cada família que está aqui de maneira individual,
porque o Senhor conhece o nosso futuro, a semana que está diante de nós, que é desconhecida para nós, mas temos uma convicção de que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, está ao nosso lado, disponível para nos abençoar e nos sustentar e nos dar a tua vitória. E que seja assim na vida de cada família que aqui está. É isso que nós pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.